do Solidariedade, seu vice, Aloysio Coelho. A gente sabe o quanto é importante esses momentos para os servidores filiados ao sindicato, para nós do CIMA. Agradecer bastante a participação dos mesmos. Inicialmente, Tião e Aloysio, a gente vai passar a bola aqui para a nossa presidenta, a Viviane Matilde, e seguir aquele roteiro que a gente passou para vocês, incluir outras perguntas, tá bom? Primeiro, boa tarde, Viviane, nossa presidente do CIMA. Não está ouvindo, Maria Leusa? Boa tarde a todos e todas. Agradecer aqui a participação dos candidatos da coligação Araripina Pode Mais, Aloysio Tião, do Gesso, e Aloysio Coelho. E agradecer também aqui a todos que estão acompanhando pelo Facebook. E vamos dar aí continuidade à sabatina. Pronto. Eu queria uma saudação inicial dos candidatos, pode ser? Pode ser. Uma saudação inicial. Boa tarde a todos do CIMA, Viviane, Tiago, a todos que estão nos assistindo agora. E estamos à disposição aí para responder as questões que vocês acharem aí necessárias. Boa tarde, Viviane, boa tarde, Tiago, boa tarde a vocês que estão nos assistindo através do Facebook. É importante para a democracia, é importante para a Araripina esse debate de ideias sempre voltados para a gente poder, junto com vocês, fazer um governo que possa realmente atender a toda a população de Araripina. Pronto. Iremos iniciar aqui a conversa sobre o principal estrutura legal do servidor municipal, que é o Estatuto, né? Vergonhosamente, a cidade de Araripina tem 92 anos e não existe ainda legislação própria do servidor público, tá certo? Nesse sentido, por não ter uma estrutura, nós queremos lembrar que os servidores sempre procuram o sindicato para reclamar sobre perseguições políticas, transferências involuntárias, assédio moral, outros problemas que são do cotidiano, lá, que nasce lá do local de trabalho, certo? Esse estatuto, ele facilitaria, não só para a administração resolver esses problemas, quanto para o servidor, que iria saber até onde ele poderia buscar um tipo de resolução. Então, a gente gostaria de saber dos candidatos, da candidatura do Solidariedade, qual a proposta em relação a construir ou não um estatuto do servidor do município de Araripina. A proposta, a intenção é, com certeza, elaborar o estatuto. Né? O estatuto, como você bem disse, ele regulamenta, né? Ele cria o regramento, a forma de convivência entre o sindicato e a gestão, né? Vai estabelecer as regras, as obrigações e também os deveres, né? Tanto da gestão quanto dos colaboradores, dos servidores. Então, o estatuto ele tem que ser elaborado. Tá? A gente sabe que houve um debate em relação a isso, é um princípio, né, de tentativa de elaboração nessa gestão atual desse estatuto, mas que não houve êxito. Então, nossa intenção é estar sempre em diálogo, sempre debatendo, conversando, contar também com a contribuição do sindicato para elaborar esse estatuto, e eu acho que estou ouvindo né, escutando as pessoas, a gente consegue, né, elaborar e instituir esse estatuto de regulamento das regras que conduzem essa nossa convivência, tá bom? Tiago, eu até ouvi alguns trechos da participação do atual gestor, e ele sempre com o hábito, né, de querer colocar culpa em algo ou em alguma coisa, né? Falou que Araripina, em 92 anos, não conseguiu elaborar um estatuto. Gente, eu acho que nós não podemos nos apegar ao passado. Nós temos que nos apegar ao presente e, sobretudo, ao futuro, um futuro que está por vir, de uma cidade tão rica como é Araripina, uma cidade que, eu até falei anteriormente, numa live que eu fiz com você mesmo, Tiago, nós somos riquíssimos, nós temos vários potenciais, nós temos mais potenciais que Juazeiro, nós temos mais potenciais que Petrolina, e essas duas cidades elas evoluíram, e nós ficamos nessa contramão. Nós não podemos ficar administrando, olhando no retrovisor, olhando que a Araripina não conseguiu, em 92 anos, fazer um estatuto. Isso foi uma desculpa do prefeito pela sua inoperância, por sua incompetência de fazer
um estatuto. Então, é compromisso de Tião, compromisso de Aloysio, sentar com as classes, sentar por cima, vamos tentar elaborar esse estatuto, não faltando 3 meses para as eleições que vêm em 2024, não. Vamos sentar logo em janeiro, fevereiro, março, para a gente sentar com vocês, para ver como é que a gente faz esse estatuto. Mesmo porque vocês sabem que o servidor sem estatuto ele fica vulnerável a perseguições políticas, não é? Se o cara votou num partido, levantou a bandeira do verde, levantou a bandeira do azul, e ele é servidor público, numa gestão, essa velha política gosta de fazer perseguição, gosta de fazer acepção. Ele não vai ter o mesmo tratamento, quem votou no verde não vai ter um tratamento diferente do que votou no azul. Acho que isso tem que se acabar. Nós estamos no século XXI, nós temos um novo modelo de política, nós temos um novo pensamento e a gente quer fazer diferente. É importante, realmente, assim, essa questão do estatuto é para quem não está habituado, porque, assim, nós temos Araripina, é muito vulnerável a situação do servidor, por exemplo, de lotações, certo? A lei do ACS, né, a ACS é a exceção que comprova a regra, o ACS ele faz o concurso para determinado local, porque ele mora naquela região que ele vai dar uma assistência, né, que ele vai realizar seu projeto, seu programa, seu acompanhamento aos familiares. Tirando o ACS, todos os outros servidores passam por uma situação de poder a qualquer momento ser reconduzido. Não é que a prefeitura vai de uma hora para outra tirar, porém, quando ela tira, fica muito difícil para reverter, certo? E aí os motivos que levam a saída de eu estar no escola e colocar no outro pode ser de tudo. Pode ser porque eu não me adequei pedagogicamente, pode ser porque... Ou então, e muitas vezes por questões políticas, certo? Então, o Estatuto do Servidor, ele serve, antes de tudo, para que deixe nítido esses funcionamentos também em relação à carga horária, porque, às vezes, o trabalhador ele foi concursado por um estilo de carga horária que não é mais utilizado no seu setor. Por muitas vezes, uma secretaria ela foi agrupada uma com a outra, né? E aí você era de uma secretaria e foi colocado em outra. Então, assim, o Estatuto, para quem não acompanha, ele é fundamental para que nós, servidoras e nós, servidores, a gente possa ter uma plenitude de funcionamento. Vou passar aqui agora... Tiago, tem o fundamento básico, né, do regime dos servidores, né? E isso constitucionalmente, né? E sendo bem, então, Aloysio, sendo bem, Tiago e o pessoal, sendo bem também, bem claro e bem transparente, como tem que ser, a gente sabe que muitas vezes o gestor, ele não elabora o estatuto e não implanta, justamente para ter os funcionários como manobra, né? Justamente para fazer essa manobra, essa imposição, ou se utilizar da tirania para politizar e, vamos dizer, perseguir. Então, o estatuto não foi elaborado, né, por muitos, por conta disso, quer ter os servidores na mão, tá? Para servir como massa de manobra e politizar com os servidores. Então, agora, e de última hora, deve, com certeza, os pré-candidatos prometerem prometerem que este estatuto será elaborado, né? Claro que por demagogia, mas que a gente sabe que na prática não foi feito, né? Tiveram a oportunidade, não foi feito. Então, é isso que nós temos que observar. Vamos observar o que foi que os que tiveram a oportunidade de garantir o direito de vocês, tá certo? De regulamentar essa tratativa, essa relação, né, profissional, e que não fez. E que agora, de última hora, né, a gente sabe que vão dizer que fazem. Eu tive até uma notícia que o advogado, nosso amigo Felipe, foi quem participou dessa tentativa de implantação, elaboração e implantação desse estatuto, e que houve despesa, foi paga despesa, mas que o estatuto não saiu, tá certo? Então, vamos ficar vigilantes a essa situação. E sem falar, só para complementar aqui, que eu ouvi bem o gestor falando que nós temos aí mais de 90 anos e que não foi feito estatuto. Como se ele tivesse só esses 4 anos agora, encerrando esses 4 anos, como se ele não tivesse participado de gestões anteriores, inclusive o vice dele era o líder da situação em governos anteriores, enfim. Isso é uma desculpa para tentar, mais uma vez, lubrificar a população de Araripina. Bom, estamos aqui fazendo o início da sabatina com o candidato de Solidariedade e Teologia e seu vice, Aloysio Coelho. Vou passar aqui a bola, Tião Aloysio, para o secretário do sindicato, o diretor do sindicato, Jefferson Ribeiro, que vai tratar, ele é a ACE, né, a Comunitária de Endemias,
de combate a endemias. Vou passar aqui a bola para tratar sobre o tema valorização profissional. Então, Jefferson. Oi, Tiago. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Está sem a imagem, viu, Jefferson? Boa noite, né? Jefferson? Espera aí, estou tentando ajeitar aqui. Não, mas se quiser só pronto. Beleza. Opa, apareceu o homem aí. Alô, Gerson. Apareceu. Boa noite a todos. Agradecer a participação de todos, à diretoria do CIMA, aos candidatos Ian e a Luiz, aos telespectadores que estão acompanhando a gente via Facebook. E tratando sobre valorização, vamos ao ponto do reajuste. Devido à Lei Complementar 173 de 2020, lembrando que deputados que estão hoje em diversos palanques e apoiam diversas candidaturas votou a favor da mesma, o ano de 2021 será marcado por mais de um ano de reajuste sem os servidores municipais, No caso, os servidores da Secretaria Municipal de Educação estão com salários congelados há 4 anos, e as demais secretarias, desde a sua nomeação do concurso, não tiveram reajuste. Com base nos fatos expostos, o candidato pretende construir uma política de reajuste para os servidores municipais de todas as categorias durante a sua administração, durante o seu mandato? Se sim, como? Jefferson, né? Jefferson, muito pertinente a sua pergunta, veja, 21 não vai ter reajuste, e a gente sabe por conta da pandemia, né, em que a economia houve uma retração grande, tá? E justifica-se essa falta de reajuste, congelamento a nível federal, por conta dessa economia que retraiu, né, o PIB caiu, a arrecadação de forma geral, né, nós gastamos temos uma perca de arrecadação de mais de 1 trilhão, né, por conta da pandemia, também despesas superiores a 1 trilhão de reais. Então, o governo federal, né, estabeleceu esse modelo de não haver reajuste para servidores o ano que vem. Mas que o nosso governo municipal, ele não tem como justificar a falta de reajuste dos últimos 3 anos, porque a Receita sempre evoluiu positivamente, né? Eu estava acompanhando a Receita Fundeb 2016, de 40 milhões, e a Receita Fundeb agora de 2020, ultrapassando... 2019, uma previsão para 2020, mas 2019 já ultrapassou, chegou a quase a 60 milhões. Então, houve evolução de receita que dava para fazer os reajustes, né? Ou a população não cresceu, porque pode também dizer que foi a justificativa, a população cresceu demais, a inflação também, né, não cresceu demais. Então, o que aconteceu aí foi que, por falta de atenção, por falta de cuidados com essa classe, com os servidores, não se repassaram os reajustes, que são os federais, que é repassado para cá, mas que, nesse caso, não se pode alegar a questão de falta de receita, né, evolução de receita. E eu também, observando que trata-se também de questão de lei de responsabilidade fiscal, né, claro que tem que obedecer, os 54% da lei de responsabilidade fiscal não pode estourar esse limite, mas tem que estudar aí depois o orçamento, estudar o impacto desses aumentos, vamos avaliar isso aí, porque o que se tem hoje de informação é que houve muita contratação, tá certo? Essa contratação, na realidade, comprometeu a classe de servidores, a Folha não pôde passar o reajuste, comprometeu a própria arrecadação do Araripé, porque os contratados também, eles fazem parte do regime geral, do INSS. Então, o que acontece? Vai ter essa justificativa, né, que essa justificativa, e desculpa, é coisa de gente incompetente, vai ter justificativa, mas basta olhar receita, tá? Tu tem receita de 4 anos aí de Fundeb ou de educação superiores a 200 milhões. Como foi gastado esses 200 milhões? O que é vinculado? O que é obrigatório? Né? O que é manejável? O que é aquela despesa fixa e o que é aquela despesa variável? E o que é que foi feito com essa receita que ultrapassa os 54%? Os mais de 6% né, da receita geral, tá certo? O que foi feito com ela? Então, é simples, a gente vai analisar isso com mais cuidado, vai debater com vocês. Né? Eu acho que o que houve foi uma falta de diálogo sempre, né? O cidadão aí que está aí na gestão tem uma característica de perfil de prepotência e de arrogância muito grande, mas a gente sabe das receitas, né? São superiores a 200 milhões, o vinculado sabe os valores, então vamos debater isso aí com o sindicato e acharemos soluções juntos, vocês podem ter certeza.
sem falar, Tião, que o prefeito ele está se apegando muito à questão de lei de responsabilidade fiscal e está confundindo muitas coisas. Eu assisti um pouco também a live dele, do Cima, ontem, se eu não me engano, e ele confundiu as bolas aí, viu? Ele falou que a lei sobre que regime o Fundeb 60 estava extrapolou. Isso que estava com 80% na gestão de 2017, 2015, depois 70%, e ele falou como se fosse um mérito, como se fosse uma vantagem de ter baixado para 64%. Eu acho que ele está equivocado. 60%, o Fundeb 60%, é o mínimo que você tem para pagamento de professores, pagamento pessoal, que a lei permite. É o mínimo. Ele está puxando para baixo, não é para puxar para baixo. Você tem que ter essa valorização do professor. Você pode pagar 70%, 75%, enfim. Recursos tem. Agora, como o Tião falou anteriormente, você faz um apadrinhamento político, você contrata demais coordenadores para a secretaria, e aí você vai inchar uma folha. Sabe quem paga o pato? Quem paga o pato são os professores. Quem paga o pato são as pessoas que são concursadas, que são efetivas, que lutaram para estar lá. Então, este tipo de política tem que acabar. A gente realmente tem que pegar esses recursos, Tião, e aplicar de forma correta, de forma decente e sem ter desculpas. Se a gente está passando, se tiver algum problema, se o reajuste que os professores querem é 20%, não dá para chegar a isso, mas vamos conversar, vamos dialogar. Olha, dá para chegar a 10%, dá para chegar a 11%. Vamos chegar a uma equação para que ninguém saia prejudicado, para que o gestor não saia prejudicado e se enquadre na lei de responsabilidade, e para que também os professores, os efetivos, não se prejudiquem também. Então, a gente tem que ter uma gestão participativa, conversar com as pessoas. Aqui ninguém sabe mais que ninguém. Nós estamos aqui para dar nossa contribuição. Tião, prefeito, eu como vice, nós vamos estar ouvindo as classes, ouvindo todo mundo. O que eu acho muito engraçado de tudo isso. Existe lei de responsabilidade fiscal, e reajuste não pode dar, mas interessante. A esposa dele teve um reajuste, gratificação de 100%. Então, a lei de responsabilidade fiscal não existe para a esposa. Existe para os professores. Eu não entendo isso. Eu queria entender isso e queria saber que equação é essa. Essa é a grande pergunta. E, Luiz, e observando também, só para complementar, observando que eu estava observando aí também essa participação do gestor atual aí, né, nessa sabatina de vocês, esse debate, e que ele prestou conta do governo anterior, que ele falou em 2015, falou em 2016, dos quadrimestres, né, dos anos anteriores, como se fosse uma continuidade de um governo para outro, e querendo discutir, debater quem errou mais ou quem errou menos, né? O governo anterior que errou, quando atrasou os salários, quando deixou folha pendente, e agora esse governo agora atual, que quer também justificar o erro no outro, e tirando quase 40% do poder de compra de vocês, e que se a população resolver reeleger esse cidadão, talvez um ano daqui a 4 anos vocês vão ter perdido mais 40% do poder aquisitivo de vocês e vão estar perdendo 80% do salário. Então, isso é uma tragédia, isso é um fracasso e nós temos que ficar atentos a essa situação, entendeu? Porque justificar é fácil, justificar. Tá? Mas eu sou empresário há muito tempo, sou muito ligado a números e o que a gente vê, eu vou repetir, a evolução de receita dava para ter atendido o reajuste, tá certo? Não foi atendido por falta de vontade e, na realidade, repetindo que foi apadrinhamento político, contratação para apadrinhar, para manter base eleitoral e que prejudicou, no final, o servidor da educação e outros servidores também, né, da gestão. E ele se gaba muito, para finalizar aqui, de pagar o salário em dias. Se tivesse dado o reajuste, professores, ele estava pagando esse salário em dia, se tivesse dado o reajuste e ele tivesse pagando esse salário em dia, aí beleza, seria um mérito dele. Ele está pagando o salário em dia, o salário defasado aí, eu acho, pelas contas que a gente fez ontem, os servidores aí perderam, no mínimo, 6 salários, porque não teve esse reajuste. Enfim, é um desastre só. Complementando, Jefferson, pode ser? Ainda no tema de valorização, vamos lá, a plano de cargos e carreira. Os demais trabalhadores em educação, merendeira, vigia, zelador e administrativo, assim como
ACS e ACE, Agente Comunitário de Endemias, possui PCCs aprovados, porém não efetivados, não executados. O candidato pretende valorizar esse servidor, colocar em prática essa legislação aprovada de forma unânime pela Câmara e aprovar PCC para as demais categorias? Jefferson, eu costumo dizer, eu estava numa reunião com o mototáxi antes de ontem, e falando justamente disso, tem que tratar as coisas na prática. Tiago sabe aí, Tiago participou de uma sessão na Câmara, né, em que entrou a votação dos PCCs, e ele sabe que eu votei a favor do PCC do Fundeb 60, Fundeb 40, ACS, Endemia, AEDA. Então, eu até na prática nesse apoio às classes, aos servidores, tá certo? Então, eu não tenho mais que estar com discurso, com balela, com conversa fiada, mas como é o caso desse oponente aí. Então, eu já fiz na prática. Quando entrou os PCCs e quando entrava alguma reivindicação do sindicato lá na Câmara, eu me lembro, o Tiago, o sindicato sempre me provocava, eu era o 10º voto, tinha votação de 2/3, que meu voto era fundamental, e eu sempre estava em favor das classes. Então, foi como eu disse ao mototáxi, olha, eu mandei procurar vocês, na hora de aumentar alvarás, mandei procurar vocês e ver a maioria que a maioria pensava. A mesma coisa eu fiz quando era vereador com os profissionais da educação. Sempre me provocavam lá, né, a questão curricular da EDA na época, né, da validade ou não dos mestrados também, fui provocado. Então, quer dizer, eu tenho uma história na prática, eu não estou aqui de conversa, eu gosto de fazer, eu não sou bom de... Quem me conhece sabe que eu não sou bom de conversa. Eu passei 4 anos na Câmara, vereadores, sem conversar muito, mas fazendo, e quando precisava de mim, o apoio aos servidores, apoio às pessoas, eu sempre entrava e contribuía como 10º voto, até contra, quando eu estava na base do governo, passei 1 ano na base do governo, até contra o governo, votei várias vezes. Então, vamos agir na prática e parar com justificativa, que eu acho que é isso que tem que ser feito. E eu acho, Tiago, Jefferson, um abraço para você, Jefferson, a gente nunca mais se viu para bater aquele papo. Deixa eu falar aqui outra coisa, Tião, da importância dessa nossa futura gestão. Eu acho que o ponto mais fundamental e o ponto mais importante dessa nossa gestão vai ser o diálogo. Eu acho que não adianta a soberba, não adianta você achar que sabe mais do que todo mundo, não adianta você querer amordaçar as classes. A gente tem que sentar, a gente tem que dialogar, ver quais são os pontos a favor, quais são os pontos contra. Só assim, ouvindo as classes, a gente vai fazer uma boa gestão. Agora, com responsabilidade. Não adianta aqui a gente dizer, olha, a gente vai fazer um PCC dos agentes comunitários de saúde que vai ter um aumento anual de 20%, 30% de salário. Não é assim que funciona. A gente tem que ter uma equipe técnica, juntamente com o CIMA, conversar com vocês, colocar na mesa, né, para a gente juntos dialogar isso. Tá certo? Alguma coisa, Jefferson, para complementar sobre esse tema? Ou vamos para frente? A fala dos demais, né, que não tem. Meio ambiente, música e os demais trabalhadores. A gente debateu sobre quem já tem e os que não tem. Vai ser construído esse? Sim, os PCC, no caso, sim, com certeza. Nossa intenção é elaborar esses PCCs, mandar para projeto para a Câmara, para que seja votado e colocar em prática e obedecer, né, o PCC. E, como eu disse, eu já tenho isso como exemplo na prática. Então, não tenho dúvida, todos os servidores, todas as classes terão seu PCC aprovado, terão seu PCC, com certeza, realizado, mas, como disse a Luísio, e a gente tem que ter a responsabilidade de que, claro que a gestão tem suas limitações, mas para você apresentar suas limitações, você tem que dar número e você tem que entrar em debate, justificar, explicar. Eu acho que tem uma boa convivência, o próprio sindicato, que tivesse sido disputado nesses 3 anos, 4 anos, e os servidores, eles estariam satisfeitos e estariam, não estariam tão desalentados com o contrato que foi tido aí nessa gestão. Ainda no tema, só queria complementar o seguinte, o contra-argumento da gestão é que tem o limite da lei de responsabilidade fiscal, certo? A gente faz o contraponto na outra lá, na Sabatina, e fazemos hoje também. Nós tivemos, segundo os dados apresentados, somente esse ano que baixou de 51% o gasto com o pessoal. Ano que vem é um ano que não vai haver reajuste.
É um ano que nós sabemos que o reajuste, por causa dessa lei, que o Augusto Coutinho, que é seu apoiador, Tião, foi um dos que votaram, assim como o Luciano Bivar e o Fernando Bezerra Coelho Filho, que são apoiadores do Raimundo Pimentel, eles votaram para que nós, servidores, não tenhamos reajuste salarial ano que vem, certo? Então, ano que vem é um ano que dá para não só construir uma equipe de negociação, com tempo de discussão, mas vocês acreditam que, devido à atual situação, é mais fácil, por não ter reajuste ano que vem, construir uma condição de uma política de reajuste, de plano de cargos e carreiras? Por exemplo, nós temos a Secretaria de Saúde, uma secretaria que recebe valores, assim como a educação, não é um valor geral, como é boa parte das secretarias que a gente costuma chamar de sede. A Secretaria de Saúde não tem plano de cargos e carreiras. A Secretaria de Saúde, em todos os municípios, quando não tem plano de cargos e carreiras, costuma assistir perda de funcionários, porque os funcionários entram de forma temporária em uma determinada cidade, um médico, um dentista, e quando enxerga em outra cidade uma possibilidade melhor, ele sai da cidade, certo? A gente enxerga muito isso, muita perda de continuidade de serviço, porque são contratos. A Luiz deve conhecer um pouco melhor, porque ele é médico, ele enxerga isso, acho que cotidianamente. Então, você acredita que ano que vem, devido ao ano que não vai ter reajuste, um ano que a lei de responsabilidade fiscal vai estar, acredito, por volta de 50% da arrecadação, acredito que ano que vem é um ano de planejar uma política de reajuste salarial que seja concretizada? Com certeza, Tiago. Olha, o fundamental aí, como eu disse anteriormente, é você olhar o que é fixo. No fixo você não pode mexer. O que é a despesa obrigatória? Está em quanto? Essa folha está impactando quanto? 47%, 46%, 45%. Então, o que é que impacta na receita? A folha fixa. Essa não pode mexer, tá certo? Agora, se tu está pegando em torno de 10% de despesa e colocando em contratado, e colocando em comissionado, tá certo? Então, não justifica. Os deputados federais ainda tem essa justificativa que a receita caiu e a despesa aumentou por conta do Covid. Mas aqui o que foi que houve? Aqui foi o contrário, a receita aumentou e despesa diminuiu. Por que não foi repassado, né, esse reajuste? Por que não foi valorizado esses profissionais? Então, o fundamental e o principal o que é fixo, obrigatório, e o que é variável e flexível. Com base nisso aí, a gente senta, conversa e debate. Tá? Então, se é possível, claro que em 2021 é o ano de debater, de conversar, de sentar, certo? Se não é possível reajuste por conta de uma lei federal, a gente já pode criar um planejamento para 2022, mas com base sempre na lei de responsabilidade fiscal e com base na questão da despesa vinculada, obrigatória, e da despesa variável, flexível, tá certo? E aí tem que apresentar número. A questão é que não prestam conta à sociedade, tá? O camarada recebe, tu veja que o orçamento vem acompanhando aí a receita geral prevista a LO desse ano, previsão de 192 milhões, que sempre se realiza. Então, o camarada vai aí gerenciar quase 200 milhões de reais, o incremento, né? O incremento compensou a inflação, compensou o aumento populacional, compensou tudo, e o camarada disse que não fez gestão porque não houve receita. Não houve gestão, otimiza, né? Coloca eficiência, evita desperdício, evita gargalo, evita corrupção, superfaturamento, tá certo? É gestão, cada um faz do seu jeito. Cada população e os servidores e as pessoas decidirem se querem mais 3 anos e meio de conversação, de afastamento e de desculpas, ou se querem realmente alguém que debate, que conversa, que provoca, que calcula, que justifica e que explica. Nós temos esse perfil, nós temos isso como missão. Eu e a Luiz, nós temos isso como missão, né, de ouvir as classes, ouvir os servidores, ter uma boa relação, até porque eu tenho história com isso. Eu tenho 30 anos de gesso, tá? Sempre mexendo com 200, 300 pessoas, e tenho uma história para contar em relação ao relacionamento com o colaborador. Tá? Eu não estou aqui né, começando hoje, eu não comecei hoje. Aliás, comecei na política ontem, entrei na política já 42 anos de idade, mas eu já tinha 40 anos de relação com o colaborador, com o colega de trabalho. Então, é isso que a gente vai implantar, é isso que a gente vai utilizar como ferramenta e como modelo na gestão a partir de 2021. Tiago, Viviane, Jefferson, o grande diferencial dessa próxima gestão de Araripina vai ser, sem dúvida nenhuma, o diálogo, a transparência. Para você ter ideia, o gestor ele alega muito falta de recursos, né? Eu acho engraçado algumas situações. Eu queria até detalhar para vocês.
Se a gente entrar lá no portal da transparência, Tiago, você vai observar que de diárias, ao longo desse mandato dele, para ele e para sua esposa, foi R$500 mil. Isso parece uma situação paradoxal. Como é que não tem dinheiro, não tem recurso, que o cara coloca esse tanto de diária para ele? Quer dizer, reajuste para o professor não pode. É como eu falei anteriormente. Reajuste. Foram fechados, para você ter ideia, em Araripina, 12 programas de saúde da família. Eu vou repetir aqui, para quem está nos assistindo, para as pessoas que estão em casa, que não sabem, que imaginam que essa gestão é uma boa gestão, que é transparente, e isso é só a gestão virtual. A realidade é totalmente diferente. Foram fechados por irregularidades, por incompetência, por falta de pagamento de reajuste ao médico. Você falou a questão do médico, que o médico não segue uma carreira, que o médico sai daqui de Araripina, você está pagando 6 mil para ele, e a vizinha cidade aqui de Marcolândia paga 10 mil, ele vai para Marcolândia. Se lá Curral Novo do Piauí está pagando 12, ele vai para Curral Novo. Se o Crato está pagando 15, ele vai para o Crato. Então, o gestor conseguiu fechar 12 programas de saúde da família numa cidade que já tinha um déficit. Nós tínhamos 18 programas de saúde da família quando ele assumiu, e ele vai entregar para a próxima gestão, a partir de janeiro de 2021, apenas 6. Uma cidade do mesmo porte de Araripina, o menor um pouco, que é Oricuri, tem 27 programas de saúde da família credenciados. Nós, pasmem, tem apenas 6. Agora, ele alegou não ter recurso para dar um salário digno aos médicos. Mas a sua esposa, repito, e que seja dado ênfase a isso, foi dado o salário e 100% de gratificação. Então, são situações paradoxais que a população não entende, né? É muito bom de conversa, é muito bom de querer lubrificar a população de Araripina já sabe que esse camarada tem 20 anos no poder, junto com sua esposa. Pessoalmente, eu quero falar aqui que a gente não tem nada contra, a gente tem politicamente. Emperrou o desenvolvimento de Araripina. Araripina hoje podia ter acompanhado outras cidades aí, como você bem conhece, Juazeiro do Norte, Petrolina, cidades que evoluíram. Nós temos muito mais potenciais e nós estamos na mesmice, né? Cada ano que passa, se afundando mais, né? E sempre querendo administrar, olhando no retrovisor. A partir do ano que vem, a gente não vai olhar no retrovisor, não. Nós vamos olhar no para-brisa, nós vamos olhar para frente. Nós vamos aproveitar esses potenciais, nós vamos conversar com vocês. Podem ter certeza, o CIMA vai sentar na mesa com a gente, vai nos ajudar a administrar. Converso muito com o Tião. Tião é um cara que escuta muito. Não é à toa que Tião é um dos grandes empresários daqui, não. Porque você, Tião, por escutar muito, você aprende muito. E por aprender muito, você coloca na prática. Então, você deu provas inequívocas que sabe gerir. Você vendeu picolé de 10 em 10 centavos quando tinha seus 10 anos, 12 anos de idade, e hoje tem esse patrimônio que tem. Então, não foi à toa. Então, é isso que a gente pensa para Araripina. É isso que a gente quer que as pessoas entendam. Que a política é a única forma da gente mudar isso. A política é a única forma que a sociedade encontra para que as coisas aconteçam. Por mais que algumas pessoas possam estar confusas, desesperançosas com a política, mas é na política que nós encontramos os meios necessários para a transformação social. E é isso que, a partir de janeiro de 2021, vai acontecer. E, Tiago, ainda entrando nesse tema de área, e nesse tema folha de pagamento e questão do impacto de folha em relação à receita, né? E a questão 54%, eu estava olhando aqui, Luiz, é administração, não é administração, que é gabinete, de área, essas coisas que você falou aí agora, publicidade, que vai para, né, para Petrolina, publicidade. Em 2017, 10.215.000. Em 2018, cadê bem aqui, rapaz? Isso é o gabinete. Isso aí tem folha que, né, isso aí dificultou esse reajuste de vocês. Administração 2018, 11.998.000. E em 2019, administração 12.800.000. Ou seja, aqui tem uma parte que é folha de contratado e comissionado, e que impactou nos 54%, e que, né, impediu de dar o reajuste de você. Então, é importante que a população saiba o que é que está acontecendo. O camarada arranja desculpa, porque não fez, tá? Tem uma folha inchada na própria administração, nas diárias, no carro alugado, no aluguel de imóveis, tá certo? Na diária, na questão do marketing, da publicidade, e transfere depois, né, para o servidor, né, para o colaborador, o ônus. Então, para vocês, isso é simples. Olha o orçamento, olha como foi que foi realizada a contabilidade da prefeitura nos 3 anos, vocês vão ver que as outras
as outras despesas que, né, que não seja a despesa de folha de pagamento do servidor, elas evoluíram, né, a despesa evoluiu para cima. Gastou 10, depois gastou 13 no terceiro ano com despesa supérflua. A administração, gabinete, marketing, publicidade, aluguel de imóvel, isso tudo é supérfluo. Tá? Então, é questão de gerenciar e não dar desculpa. Questão de prioridade, né? Priorizar. Vamos passar agora para a nossa vice-presidente, a Marileusa Raimunda. Ela, vice-presidente do sindicato, vai colocar um ponto sobre condições de trabalho. Marileusa, por favor. Boa noite, companheiros. Peço desculpa aos candidatos e aos companheiros, que eu tive aqui um probleminha aqui com o meu computador. Estou chegando aqui atrasado, peço desculpa. Então, eu sou Marileusa, também faço parte da diretoria do sindicato, e a minha pergunta para os candidatos é sobre as condições de trabalho. Então, a pandemia deixou nítida a precarização da educação pública de anos, evidenciando que, em sua maioria, as estruturas das escolas municipais precisa de reformas e adaptações. Então, a minha pergunta para vocês, candidatos, é qual a proposta do candidato, considerando o atual cenário em que nós estamos mais para preservar vidas diante do que está acontecendo no Brasil, mais de 150 mortos pelo Covid-19. Qual a proposta do candidato? Como é teu nome? Marileusa. Opa, boa tarde, Marileusa. Desculpa aí, não está... Boa noite, já, né? É boa noite, já, né? Olha, condições de trabalho e pós-Covid, né? Mudamos a realidade, nós temos hoje um novo normal, né? Com a pandemia, aprendemos uma nova forma de conviver. As relações trabalhistas e profissionais também, elas também mudarão, com certeza. Hoje, eu acho que a partir dessa pandemia que houve, vai haver muita aula, né, muita convivência, muita relação remota, através de videoconferência. Então, assim, o que a gente sabe é que realmente expôs os gargalos da administração, as dificuldades que se tem com a estrutura física, né, estão sucateados. Eu tenho informações que tem muita escola que não tem internet, tem muita escola que os equipamentos estão sucateados, os computadores, e pai de alunos e alunos que não têm condição de comprar um tablet, não tem condição também de manter o aplicativo. Acho que o aplicativo também, não sei se já escolheram o aplicativo também, que é ideal para que se proceda esse trabalho remoto. Mas, enfim, se expôs agora essa dificuldades por conta do Covid, nós temos que nos reinventar, nós temos que começar a entender que as nossas relações nunca mais serão as mesmas. Sabemos que brevemente sairá a vacina, então, mas mesmo com essa vacina, a nossa normalidade nunca mais vai ser a mesma. Nós temos o normal. E na relação de trabalho, na relação de convivência, né, profissional, de coleguismo de trabalho, também nós vamos ter que nos readequar, nos reinventar. Então, o gestor, novamente, precisa escutar, precisa ouvir, precisa entender as particularidades de cada servidor, de cada colaborador, qual é o que vai em casa e trabalhar remotamente, qual é aquele que vai poder e trabalhar presencialmente. Então, tudo isso aí será visto escutando, ouvindo, né? A pandemia vai nos deixar mais preparados, vai deixar, né? Nos deixou mais... Toda a dificuldade nos prova mais, e nós somos provados nas dificuldades. E é isso que vai acontecer com as novas relações de trabalho e essa convivência que nós teremos com os servidores da educação e os outros servidores da gestão municipal. E sempre lembrando que tudo isso será feito obedecendo à Organização Mundial de Saúde, isso, né? A Organização Mundial de Saúde. Cuidando das vidas, né? Isso. Sempre no intuito de dar mais importância, logicamente, à vida. Agora, independentemente de qualquer coisa, nós temos que viver num mundo moderno, não só pelo pós-pandemia, mas, sobretudo, que nós estamos vivendo no século XXI, onde essa questão de aplicativo, onde essa questão de redes sociais, ela é quem vai ser, no futuro, é isso. Aliás, no presente já. Eu estava até comentando com o Tião, essa semana, uns 15 dias atrás, eu estava lá em casa e a pessoa entregar um hambúrguer bateu lá na minha porta e eu disse, eu não pedi hambúrguer. Minha filha de 8 anos tem pedido pelo aplicativo. Né? Então, a gente tem que se adequar a isso. Essas condições de trabalho também vão muito passar pela questão
de modernidade de redes sociais, de tecnologia. Eu estava até vendo, estava dando uma lida, Marileuza, estava dando uma lida. Marileuza. Isso. Várias cidades aqui do Nordeste eles já implantaram o diário eletrônico, né? Uma coisa simples. O pai pode acompanhar o filho, a nota dos filhos, tem um acompanhamento mais próximo. E eu não sei por que Araripina, uma cidade com 100 mil habitantes, não conseguiu fazer isso ainda. Então, é isso. A gente está pronto para ouvir vocês, a gente está pronto para realmente levar Araripina para um novo caminho, uma nova rota. É assim, eu quero reformular novamente a pergunta porque o que vocês falaram era sobre o novo normal. O que eu quero saber é sobre as estruturas. Vocês conhecem as escolas do município de Araripina? A estrutura física, nossas escolas, tem muitas escolas que têm só um único banheiro. Nós temos escolas caindo na cabeça. E o que eu quero saber é qual a proposta de vocês, se vocês eleitos forem, a partir de janeiro do próximo ano, o que vão fazer quanto à reforma e adaptações. Vocês falaram das adaptações tecnológicas, né? Mas nós não só tem adaptação tecnológica, né? Nós vamos precisar de mais coisa, porque nós ainda vamos voltar com esse vírus aí, né? Mesmo que a gente volte já com a vacina, mas nós vamos ter que continuar com essas orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Que é a questão de gel, a questão de máscara, muita coisa, mesmo a vacina vindo, a gente ainda vai ter um bom tempo ainda usando isso. Então, qual a proposta de vocês para essas escolas que estão com as estruturas físicas comprometidas? Eu quero só complementar que, além das escolas, existem as estruturas de servidores. Os trabalhadores, por exemplo, da banda de música, a estrutura onde funciona. Trabalhadores da saúde, alguns postos de saúde não funcionam a contento, por causa da estrutura. O atendimento em CAPS, o desenvolvimento social. Então, assim, essas estruturas, como disse Marileuza, as escolas, eu coloquei outros setores. Como é que vocês pensam em melhorar as condições de trabalho dos servidores e das servidoras para atender a população? Olha, Marileuza perguntou se eu conheço as estruturas das escolas municipais. Eu, mais do que ninguém, conheço, porque eu fiz a Bárbara, na escola Minas Santa Bárbara. Eu fiz a segunda e a terceira no Juscelino, que está lá desmantelado, acabado o Juscelino, né? Depredado, segunda e terceira. Depois eu fui para o Bonifácio para fazer quarta e quinta, terceiro. Então, mais do que ninguém, conheço a estrutura física e como é que funciona a escola pública, né? E no município. Então, também em relação ao plano de governo, queria só citar aqui um dado que é importante, interessante vocês saberem. Vocês sabiam que o prefeito apresentou um plano de governo em 2016, com mais de 300 intenções de governo, e que essas intenções ele fez tudo ao contrário, e que agora ele teve que apresentar o mesmo plano para prometer de novo à sociedade e aos servidores e aos colaboradores, e não foi realizado? Então, plano de governo, nós implantamos, registramos está também nas redes sociais, contempla as reformas das escolas, como contemplava o dele, as reformas, a estruturação, né, a melhor qualidade de condição de trabalho do servidor, né, a capacitação, a qualificação, tá certo? O intercâmbio, né? Então, a evolução de carreira. Então, o nosso plano de governo, ele contempla tudo isso. Mas papel cabe tudo. Papel cabe tudo. Um pacote desse tamanho aqui, faz um plano de governo desse tamanho e depois não realiza nada. Então, como eu disse, eu, mais do que ninguém, tenho experiência com a escola pública, sei o que é que... Eu sou professor também, formado em letras, viu? Nunca ensinei, não, mas minha família é de professor, minha esposa é professora, minha sogra é professora, ali no Josias Inojosa. Então, mais do que ninguém, eu tenho experiência com essa classe, tá? E vivi a vida toda em escola pública. Formei FAFOPA degradada, quadra da FAFOPA, o curso se acabando, fascismo se acabando, não é isso? A agronomia se acabando. Então, quer dizer, eu mais do que ninguém tenho noção do que é que está acontecendo. E para mudar tudo isso, se relacionando bem com o deputado federal, com o ministério, com o deputado, com o governador, com o deputado estadual, uma boa relação, com boa equipe de projeto, que traga projetos para que seja, né, reestruturada toda essa estrutura física da educação, das escolas. Então, é preciso escutar, é preciso ouvir, é preciso ter uma boa relação, é preciso ter experiência e ter vontade. Não basta apresentar um plano de governo
sair com enrolação, com discurso de charlatão o tempo todinho, e o povo se enganando com isso. Isso tem que acabar, tá certo, minha gente? Então, o plano de governo nós temos, muito bem elaborado, você consulte as redes sociais, consulte o próprio TSE, que está registrado lá, só que nós vamos realizar, nós vamos fazer. Porque eu fui treinado fazendo, eu não fui treinado conversando. Tu entendeu? Entendi. Eu já pesquisei o que vocês botaram lá no TRE, tudo. Já pesquisei. Então, só para complementar, para você ficar feliz também, vai contemplar com certeza a reestruturação das escolas, né? A gente tem esse projeto, eu estava vendo um bairro como Alto da Boa Vista, tem uma escola, um colégio totalmente depredado, tem que passar por reestruturação. A gente tem que criar creches, como o Tião, conversando há pouco disso com o Tião, teve uma gestão, que eu não vou citar nomes, em Petrolina, que em 8 anos criou um projeto CMA que introduziu 100 creches, né? E nesses últimos anos em Araripina nem creche teve, né? Infelizmente, é a grande realidade nossa, mas que tudo isso está chegando ao fim. Passar para a nossa presidente, Viviane Matilde. Viviane Matilde, tema educação. Souza, por favor. Tratando sobre educação, a nomeação de diretores em escolas públicas municipais sempre foi motivo de polêmica, mas agora ganha caráter de urgência em virtude do Plano Nacional e Plano Municipal de Educação, que trata sobre gestão democrática. Diretor ou diretoras de escolas têm muitas responsabilidades. Dentre elas, é necessário gerir com autoridade, mas tem que manter o diálogo aberto entre professores, funcionários, alunos, pais e etc. Para tanto, se faz necessário pessoas qualificadas e o fim das listas de QI, que indica pelos governos eleitos. O candidato pretende exercer a política de gestão democrática, com eleições diretas para diretor de escola, ou pretende perpetuar os loteamentos de cargos? Então, Viviane, novamente eu vou para a questão empírica, eu vou para a questão da experiência. Tiago também participou de sessão na Câmara comigo, Plano Municipal de Educação, que envolvia ideologia de gênero, na época também, e envolvia a questão de como é que seriam escolhidos os gestores das escolas, né? E fui provocado novamente com o 10º voto. 10º voto provocado novamente, tá? Para ver se abrir um debate, para a gente ver o que é que a gente poderia mudar em relação ao plano municipal de educação e, né, para se referenciar no plano federal de educação, nacional de educação. E naquele momento, Tiago, eu pedi vistas, porque eu entendia que, a direção da escola e a administração da escola deveria ser feita por uma comissão tripartite, como vocês queriam, quais alunos e profissionais, não era? Então, eu como 10º voto, pedi vistas. Eu vou abrir o pedido de vistas para debater com o CIMA, debater com a sociedade e ver tanto em relação à questão do Plano Municipal de Educação, questão da escolha desses profissionais, da gestão da escola, quanto em relação à própria ideologia de gênero, o que é que a sociedade pensa dela. Mas, naquele dia, eu, novamente, como várias vezes aconteceu na Câmara, votei várias vezes sozinho, eu novamente fui voto vencido e não me deram vistas. Eu, muito contrariado, está filmado lá e está registrado na ata. Muito contrariado, Tiago, na hora nem me levantei para votar contra, mas está registrado meu pedido de vista e a seu pedido naquela época. Foi vocês que me pediram. Então, esse projeto não atende ao sindicato, não atende à sociedade, e a gente quer discutir isso aí, e você peça vista e eu pedi, está registrado. Então, é empírico, é histórico. E vocês, eu acho também, sem querer ser demagogo, que nós temos que dar essa oportunidade de haver essa escolha por essa comissão, mas que também a gente obedeça o perfil técnico, né, e a capacitação. Não sei se escolher uma lista de 3. A gente tem que achar uma saída para isso aí, para também não fazer politicagem, botando uma pessoa inadequada na gestão de uma escola, né, e sem capacitação para ser o gestor. Então, vai ter que ser uma coisa, vamos procurar uma saída. Se é uma lista de 3, para se apresentar como candidato, apresentar suas qualificações, seu perfil técnico e capacitado. Então, algo para a gente conversar, para a gente sentar e conversar. Mas vocês podem ter em mim uma pessoa que escuta, tá bom? E dizer que eu, quando fui vereador, vocês sempre me provocaram, eu sempre entrei independente, neutro, e sempre
para atender a maioria da sociedade. Eu até estranho que esse candidato opositor aí, ele parece que está concorrendo com o gestor anterior, com o prefeito anterior, porque ele se compara toda hora como se fossem os dois um contra o outro. Parece que o candidato é o outro gestor. Ele não entendeu ainda que eu, na Câmara, votei várias vezes sozinho, 14-1, 11-1, 12-1, pela educação, pelo esporte, pela cultura. Então, ele, para medir quem é pior, quem foi pior e quem errou mais, ele sempre está ali colocando turma de desmantelo, não sei o quê, inventando para que se confunda a cabeça do povo e justifica o desastre que ele é, né, a incompetência. Porque quem não realiza plano de governo é incompetente. Quem não realiza plano de governo é preguiçoso. Quem não realiza plano de governo é enrolão. Então, é isso que tem que ser visto, tá bom? E só para deixar claro, para que vocês bem entendam, no primeiro ano, não tem como fazer essa comissão ainda. Né? Estamos chegando, janeiro, não vai dar tempo de ter essa eleição para se escolher um diretor, por exemplo. Mas, a partir do segundo ano, tem como ser feito, vai ter tempo da gente sentar com cima, vai ter tempo da gente sentar com a classe dos servidores para ser feitas essas escolhas. Só dando aqui uma pincelada no que Tião falou, o prefeito ele quer se comportar como se fosse pedra, né? Ele tem que saber que ele é vidraça, ele não pode ficar tirando pedra, se comparando com gestões anteriores, não, que a gestão dele terminou agora, ele tem que comparar a gestão dele com a gestão dele mesmo, que está sendo péssima, que está sendo ruim. Certo. Só colocar aqui com relação à questão da ideologia de gênero, fugir um pouquinho da pergunta, mas para esclarecer a todos que estão assistindo. No Plano Municipal de Educação, ele não trata sobre essa questão de ideologia de gênero. O que a gente tem lá, quanto professores, é uma capacitação para que nós, educadores, porque, de fato, existe essa situação na sala de aula, a gente tem que debater, e foi colocado isso, um grupo na Secretaria de Educação para que houvesse essa capacitação, formação para os professores, para que a gente pudesse saber lidar na sala de aula. Eu sou professora no município há mais de 10 anos, a gente não pode negar que existem pessoas com algumas especificidades e elas têm que ser respeitadas tanto quanto as outras. Aí, só para esclarecer com relação a essa questão da ideologia disso, o STF já se posicionou. É inconstitucional qualquer lei municipal que trate sobre o tema, certo? Araripina passou uma lei, nós apresentamos junto ao Conselho Municipal da Educação que aquela lei era inconstitucional, porque, segundo o STF, a legislação tem que ser nacional, o currículo ele é nacional, né, sobre o tema. Então, a Araripina fez uma votação, gastou um monte de tempo, gastou não sei o que na Câmara, foi aprovado o projeto, que depois o STF se posicionou como inconstitucional. Então, é um tema que o município ele não cabe, é legal, questão legal mesmo. Né? Então, não cabe, não é uma lei municipal, é uma lei a ser discutida de forma nacional. Vivi, sobre a questão dos precatórios do Fundef. Mas ratificando em relação, me dê um minuto, por favor, em relação a isso que eu falei, está lá filmado, está lá gravado, o Plano Municipal de Educação tinha alguns parágrafos que tratavam do plano da ideologia de gênero. Está lá filmado, está lá gravado. Vocês têm acesso lá à direção lá da Câmara. Então, não tenho dúvida que no Plano Municipal de Educação envolvia alguns pontos que era ideologia de gênero e também o pessoal queria debater isso aí na época. Não tenho dúvida, não. Em 2015. 14 para 15. Matilde? A gente não vou tratar sobre essa questão em si, porque como não foi colocado em pauta, mas ano que vem, se for debatido, a gente certamente vai ter nosso posicionamento para defender, que será o da categoria. Colocando sobre a questão ainda de educação, nós vamos falar agora sobre os precatórios do Fundef. Os precatórios do Fundef são valores depositados para as prefeituras que entraram na justiça contra a União alegando prejuízo na educação, pois entre os anos de 1996 e 2007, o governo federal errou o cálculo na hora de repassar o recurso para os municípios e transferiu menos do que deveria. Desde então, professores encabeçam uma luta na defesa do rateio de pelo menos 60% dos precatórios do Fundef. O CIMA, também fazendo parte dessa, participou de audiências públicas em Oricuri, Exu, Trindade, e também realizou uma audiência pública em Araripina. Em todas as cidades vizinhas, os prefeitos declararam ser a favor do rateio para os professores. Ante o exposto, o candidato é contra ou é a favor da divisão?
E sendo a favor, o candidato se compromete que, se eleito, encaminhará o projeto de lei para a Câmara Municipal? Eu sou a favor, mas obedecendo, Viviane, sempre a lei federal, né? Nós temos que observar qual é a lei maior, o que é que a lei maior manda, e obedecer à lei federal, né? E tem que ver se esses recursos, quando é que serão, né, pagos, quando é que serão ressarcidos aí, e que dentro disso aí, o que é que a lei manda? Se é investimento, se é despesa corrente, se é pagamento de folha, gratificação, valorização do professor. Então, a gente vai ter que sempre obedecer à legislação maior. Na realidade, eu não me aprofundei muito sobre esse tema do precatório, mas dizer a vocês que nós abriremos sim o debate, e eu sou a favor que seja, né, rateado entre os profissionais da educação, visto que quem perdeu na época foram vocês, profissionais, né? Foi repasso. De forma indenizatória, né? De forma indenizatória. Então, eu tenho isso como opinião, mas que a gente vai ter que sempre obedecer, no caso, o que manda a lei, tá certo? O que a lei maior mandar, nós vamos realizar. Até porque eu não, tenho certeza, um dos pontos fundamentais na educação é, sem dúvida nenhuma, a valorização dos professores. Por mais que tenha gestor, imagine que o professor, que a valorização do professor, que ele não seja algo fundamental, ao nosso ver, sim. Lógico que tem outras maneiras de você ter uma boa educação, mas passa, sobretudo, por essa valorização. Se essa é a questão dos precatórios, a lei permitir que seja rateado entre os professores, logicamente que... 60%, né? 60%, 40%, isso não está bem esclarecido ainda, mas quando esse recurso entrar, logicamente, que é compromisso de Tião, compromisso nosso, ratear entre os professores, se assim a lei permitir. Podem ter certeza disso, porque a gente vai atuar sempre, sem demagogia, sem hipocrisia, na valorização dos professores, porque eu acho que é o caminho certo para você ter uma educação melhor. Em Araripina, em 2016, a categoria decidiu por divisão em partes iguais, independente do tempo. Então, desde 2016, a gente já tem uma decisão que foi tomada em assembleia pela maioria, e a gente sabe que esse valor ainda não tem uma previsão para chegar aqui em Araripina, mas, embora não tenha uma previsão, a gente já tem uma decisão da categoria, que foi essa, de divisão para todos, independente do tempo, e também foi tirada em assembleia em julho, que dos 40% do restante, a gente também vai lutar para que os valores restantes dos precatórios do Fundef também seja dado um valor X para os demais trabalhadores de educação, merendeiras, vigias, zeladores, porque a educação não é só professor. A gente sabe disso, que é um conjunto dos trabalhadores, e esses também precisam ser reconhecidos, e se os candidatos forem eleitos, a gente espera, sim, que possamos ter um diálogo com relação a essa situação, mas a gente também já entrou na justiça. Sim, Viviane, é como o Tião falou anteriormente, se não tiver nenhuma implicação jurídica contra isso, logicamente que vocês vão receber isso, pode ter certeza. Certo. Concluí. Vamos passar agora para... questão do Araripreva, comigo, né? Vamos lá. Em audiência pública, no dia 19 de setembro de 2018, na Câmara Municipal de Vereadores de Araripina, para a prestação de contas do Arariprev, é apresentado um estudo sobre a finança do Fundo Municipal, na qual aponta que 30 milhões que não foram repassados para a instituição por várias gestões. Tal situação foi causada pelas administrações anteriores, que fazem parte da base aliada, aqui misturando em que momento faz a pergunta, né? Não foram repassados 30 milhões para o Arariprev, sendo o Arariprev uma bomba com risco eminente de prejudicar, assim, a aposentadoria dos servidores municipais. Como a candidatura de Tião do Gesso, Aloysio, pretende lidar com a questão do Arariprev? Estamos falando de uma previdência própria que, infelizmente, hoje está passando por um grande medo para nós, servidores. Como iremos garantir nossa aposentadoria? As pensões. Existe hoje um buraco na Arariprev, certo? Eu vi hoje postagem falando de apoios políticos. Ambos candidatos têm ex-candidatos, ex-gestores que não repassaram para a Arariprev.
Tanto Tião quanto Pimentel tem pessoas que estão no palanque, que estão apoiando politicamente, que não repassaram para a Ariprev. Então, nesse sentido, assim como a gente aqui, a gente não vai estar aqui conversando, mas a gente tem que, sim, nominar, como a gente chegou no Ministério Público que disse, o que vai ser feito? O pessoal não repassa e eu tenho que estar pagando a mais, porque chegou até a proposta discutida, mas nunca enviada para a Câmara, que também seja feita justiça, de aumentar os valores de desconto, ou então aumentar a patronal, que é aumentar a folha, como forma de resolver. Mas esse buraco não foi o servidor que fez, para ele ter que pagar. Então, como é que vocês observam essa situação da Arariprev? É bom lembrar que são milhões. Eu vou fazer uma explicação rápida para quem não acompanha diretamente. A Arariprev é o que garante o pagamento tanto de pensionistas quanto de aposentados. Como é que é arrecadado o dinheiro? É descontado 11% do meu salário e é feito um cálculo chamado de patronal de 14,75% do meu salário. Não é descontado, mas o município tem que repassar. Esse valor não está conseguindo garantir o aposento todo mês, né? Então, se está conseguindo, é em cima. Então, assim, sabemos que tem muita gente se aposentando. Né? Nós tivemos, ano passado, tem pessoas que estão tentando aposentar e não estão conseguindo. São pessoas que, simplesmente, parte da vida deles não contribuíram com a Arariprev. Contribuíram com o Fundo Geral, né, com o INSS, porque não existia ainda o Arariprev. Então, assim, como vocês pensam em buscar, pelo menos, minimizar a situação do Arariprev? Tiago, o Arariprev, primeiramente, é dizer que você foi feliz quando fez a colocação que... Saiu do ar, não foi ele? Foi a colocação que nós temos um ex-prefeito que vota na gente, né? E que no outro palanque lá, no outro grupo, tem uns 5 ou 6 também que votam no ex-prefeito, né? Só que o ex-prefeito, ele é apoiado por ele mesmo, que não fez, não vai fazer e vem só enganando, né? Eu sou apenas votado por um ex-prefeito. Ele diz que meu defeito é esse, é que tem um ex-prefeito que vota em mim, foi procurado defeito em mim, né? Já procurado defeito de ser gago, ser careca, de ser filho de lavadeira, ser barão de gesso, depois quebrado do gesso, então, mas é normal na política se procurar defeito para opositores, né? Então, meu defeito, como você disse, eles colocam, né? E tem um ex-gestor, um ex-prefeito que vota em mim e que, por algum motivo, não repassou o Arariprev, os valores que deveriam ser repassados para a Arariprev mensalmente, mas lá tem outros que não vão entrar nesse tema aqui, nesse método, mas tem outros lá que praticaram coisa pior para a Arariprev, praticaram coisa pior, né? Inclusive, sacaram dinheiro, com autorização de juiz, sacaram dinheiro de Arariprev. Então, a Arariprev é uma história que a gente sabe que Previdência, de forma geral, ela tem que ser complementada. A Previdência Federal é uma das maiores despesas que tem, né, no orçamento, de mais de 500 bilhões, o que o governo federal passa para pagar a Previdência. Então, o que você arrecada nunca é suficiente para pagar quem está... Os ativos não conseguem pagar os inativos, tá? E por isso que houve aquela reforma da Previdência, né? Para daqui a 20, 30 anos a Previdência não entrar em colapso. E a Previdência, não só da Araripiná, como de vários municípios, a gente sabe que o que se arrecada não paga o que tem de inativo. E cada dia que passa piorando, porque a população envelhece, né? E ela contribui 20 anos, tá? E vive 30 anos mais depois, né? Recebendo a aposentadoria. Então, tem que se achar a solução, não só para Araripina, como para os outros municípios, como também a federação já fez aí essa reforma de Previdência, né? A Arariprev, quando começou em 1990, mudou o regime, mas em 2006 começou, né, a Arariprev. Tinha uma conta corrente e tal, e esse conta corrente era para gerar um saldo positivo, e não foi gerando, quanto reajuste, e foram gastando com outras finalidades, e não gerou poupança, não gerou reserva, e é como se fosse uma pirâmide financeira, tá? Uns falam de 30 milhões, um advogado disse que era 13 milhões, esse rombo que teve em decorrência dessa não composição do INSS, que o INSS teria que devolver a Arariprev um valor, né? Porque as pessoas vinham contribuindo com o INSS, passaram a contribuir por Arariprev e tinha que ver essa compensação. Não foi feita. Depois, alguns gestores também não repassaram. Alguns gestores não repassaram o que tem que ser repassado por Arariprev. E teve gestor que até sacou para pagar outras coisas. Tá? Não vou dar nome para não machucar ninguém. Tá? Então, eu tenho aqui número que em 2013, você tinha a receita dessa Previdência, 980 mil, e tinha uma despesa de 423 mil, porque tinha pouco aposentado
e tinha uma arrecadação que era superior aos aposentados. Já quando foi em 2015, já tinha 820 mil de receita com 748 de despesa. Já estava empatando em 2015. E natural que 16, 17, 18 evoluiu muito a despesa e a receita não acompanhou. E agora o que se acha é uma forma de pegar despesa corrente, receita corrente e outras receitas para complementar o pagamento dos pensionistas dos inativos, tá certo? Então, solução, colocam-se... Ninguém quer que aumente a alíquota, né? Ninguém quer que aumente a alíquota, nem de servidor, nem de patronal, né? Não quer que se aumente a alíquota. Tem a questão do concurso, que minimiza, mas não resolve 100%, não é isso? Tem a questão de entrar na justiça para ver se consegue essa reposição, essa compensação do INSS para, né, ter aí uma retaguarda aí momentânea, mas que a gente sabe que a longo prazo a Previdência ela não é viável, tem que estar sempre sendo complementada por outras receitas. Então, o gestor tem que parar de se reclamar, porque está pagando 500, 600 mil a mais todo mês de complemento de Arariprev, tá certo? E dizer que isso acontece no Brasil todo, acontece no Estado todo, e que a solução não tem que procurar juntos, tá certo? E ouvindo você novamente, porque não se quer que aumente a alíquota de 11 de vocês para 13, 14. Não se quer que aumente o patronal também para 15, 16. Não é? Você aumentar concurso, resolve, mas não resolve tudo. Tá certo? Reforma também tem que se pensar em reforma. O povo não quer reforma. Né? A população não quer reforma. O servidor não quer reforma de Previdência. Então, vamos sentar depois e debater qual é a saída, ouvindo vocês, que são peritos nisso, são profissionais nisso, né? Que entendem muito mais do que nós nisso, e procurar uma solução para essa bomba que é a Arariprev, né, e que eu considero como se fosse uma pirâmide financeira que um dia aconteceria isso, do saldo ser uma arrecadação insuficiente para pagar a folha de inativo. Eu acho que você já fez a síntese toda, fez um resumo do que acontece com a Arariprev e finalizou dizendo, mais uma vez, que a gente vai ter que sentar, vai ter que conversar. Agora, é uma grande bomba, viu? É uma bomba relógio que está para se explodir. A gente tem que procurar mecanismo que possa, pelo menos, né, abreviar esse sofrimento que o Arariprev está passando e que vai passar ainda mais nos próximos anos. Vamos falar um pouco sobre a junta médica. Eu falar com a nossa vice-presidente, Marileuza Raimunda. É o último tema, certo? A questão da junta médica. A gente está aqui sabatinando hoje o candidato Solidariedade, Tião do Gesso, seu vice, a Luiz Coelho. A gente agradece bastante, muita gente assistindo aqui no Facebook do sindicato. Nós vamos colocar, daqui a uns dias também no YouTube, a gente fez isso com a outra candidatura, vamos fazer também com essa. Semana que vem teremos debates com os candidatos da proporcional. Iremos teremos 2 semanas de conversa com candidaturas da proporcional. Já tivemos conversa com partidos políticos diferentes desse processo eleitoral atual. É uma ousadia do sindicato entrar também na área do proporcional, do vereador, que é muito importante para o município, e a gente vai estar, semana que vem, a estar acertado com os partidos aqui no Facebook do CIMA, debates com os candidatos a vereadores de Araripina. Cada momento vai ter um representante de cada partido, tá certo? Marileuza? Não, Thiago, voltando novamente. Então, nós vamos falar sobre a junta médica, que é atendida pelo CISAP, né, lá em Uricuri. Então, a junta médica, que atende os servidores públicos municipais nos últimos anos, frequentemente é alvo de várias reclamações devido ao seu atendimento. Os servidores relatam maus tratos e dificuldade de diálogo entre os médicos e os servidores. Qual a proposta do candidato para solucionar o problema? Eu quero complementar mais um pouquinho, que também existe a reclamação, não só dos médicos, mas também de quem encaminha, né, na cidade de Araripina, quem encaminha, né, da Secretaria de Saúde, que encaminha também. Então, existe essa reclamação também. Qual a proposta de vocês para melhorar, solucionar esse problema e melhorar esse atendimento na junta médica? Marileuza, a junta médica, também nós estivemos olhando sobre esse tema,
Qual o motivo de ter se colocado médico Oricuri e CISAP? Baixar custo, baixar despesa, né? Foi o que nós ouvimos e o que nós entendemos. E novamente, baixar custo num item que é essencial, né? Num item que prejudica a população, que prejudica os servidores. Então, volto a repetir, tu tem que baixar custo em despesa supérflua, tá? Está aqui saúde, 32 milhões em 17, está aqui de gasto, né? 39 milhões em 18, saúde, gasto com saúde, depois de 2019, saúde está aqui 36 milhões em 2019, e 20 agora vai ultrapassar 40 por conta de despesa Covid e repasse Covid. Então, tu veja, a justificativa é baixar custo, e baixar custo massacrando a classe, massacrando as pessoas. Nós temos que acabar com isso, tá certo? Tu tem que cortar despesa supérflua, tu tem que cortar desperdício, tu tem que cortar desvio, tu tem que cortar fisiologismo, né? Tu tem que cortar apadrinhamento político. Quanto é que custa essas famílias que estão aí penduradas no cabide aí, tá? Para a população, para vocês pagarem? Então, é simples. O que é que nós temos que ter? A junta médica tem que ser aqui. A junta médica tem que ser aqui. Se nós temos um orçamento para a saúde acima de 40 milhões por ano, o que é que justifica a gente não ter os médicos aqui? O que é que justifica a gente não ter um hospital de especialidade aqui? O que é que justifica a gente não ter um cirurgião a mais, um clínico geral aqui a mais, né? O que é que justifica a gente não ter, tá certo, um centro de especialidade, um centro de diagnóstico avançado? Justifica incompetência, tá? Falta de vontade, preguiça, os vícios, as mazelas da política, que nós temos que combater. E só combate se mudar. Se a gente renovar mandato de quem vem de forma desastrosa, acabando com a cidade, massacrando, judiando e humilhando vocês, servidores, tá certo? Não vai mudar. Então, como é que resolve? Junta médica tem que ser aqui. Evita desperdício, evita gasto com aluguel, gasto com salário de administração, diária, tá? Publicidade, evita desmantê-lo, evita desastre, evita desperdício e aplica no que é necessário. Saúde e educação e os itens que são mais, que atendem a maioria da população e as pessoas que mais precisam, que está incluído aí os servidores da educação, como outras classes, tá bom? Agora, só complementando aqui, Tião, que situação trágica, né? Antigamente ele levava para Oricuri, quando era deputado, questão de hospital regional, trazia verba para cá, nada. Agora ele sendo prefeito, está levando para Oricuri até a junta médica. Que coisa lamentável. É simples. Não, o CISAP paga a maior parte dessa questão da junta médica. Beleza, fácil. Quer economizar? Vamos economizar. Traga, pelo menos, uma vez por semana, esses médicos, ao invés de estar em Oricuri e levar os servidores para ficar o dia todo esperando um laudo médico, um atestado médico, traga para cá. É mais simples. Política para facilitar a vida das pessoas. E é isso, sem ser repetitivo, que a gente vai fazer. Tá bom, gente? Esse mesmo discurso, gestores, eles faziam quando tinha um gestor anterior que já tinha colocado essa junta médica lá em Uricuri, e o gestor atual, ele sempre fazia essa crítica que vocês estão fazendo. Só que quando entrou, também dizia que nós íamos sentar com ele, tudo seria conversar. Só que quando entrou, foi diferente. Então, vocês têm consciência disso, né? Que vocês, a proposta de vocês mesmo, né? Assim? Marileuza, você não quer pagar a conta dos outros, né? Não, quero não. Eu também não. Tá bom? Quero não. Ninguém quer pagar a conta. Ninguém quer pagar a conta dos outros, né? Eu só tenho um defeito. Eu tenho um voto de um ex-prefeito. É meu defeito só. Então, eu não vou pagar a conta dos outros. Quer discutir não, quem mas eu não estou falando. Estou falando no discurso. Eu estou falando no discurso, que quando é candidato, é esse discurso. Vamos trazer a junta médica para cá. Aí, quando senta na cadeira, esquece. Vamos sentar com o sindicato. Aí, quando senta na cadeira, quer nem ver. Mas nós não fomos ainda. Nós não fomos ainda. Agora só tem duas opções. Quem já foi e não fez, e quem ainda não foi. Duas opções. Eu não posso pagar a conta de outros gestores. Não é justo. Eu não estou falando de gestor, estou falando dos discursos. Tá mas a gente não pode desalentar para o político que faz discurso. Só muda pela política. Se anime. Realmente tinham disso tudo. As coisas só acontecem se for através da política. Se a junta médica hoje está em Oricuri, foi por conta da política. Se a gente conseguir trazer a junta médica para Aripina, é por conta da política.
por mais que a retórica, né, possa estar comprometida por conta de outros políticos, mas a gente tem que apostar no novo. Se vocês forem apostar, vocês estão nos assistindo, no gestor que está, a gente já sabe que a junta médica vai continuar em Uricuri. Se vocês apostarem na gente, com certeza, vocês pelo menos vão ter esperança que a junta médica vai estar em Araripina. Tá bom? Pronto. Então, finalizando aqui, sabatinamos o candidato a prefeito por Araripina, pelo Solidariedade, Tião do Gesso, seu vice, Aloysio Coelho. A gente agradece bastante, Tião e Aloysio, porque a nossa função como sindicato, ela é, antes de tudo, defender trabalhador, certo? A gente defende trabalhador, a partir de uma pauta. Nós construímos vários espaços que os trabalhadores expõem esse pensamento deles, que são as assembleias, que são as plenárias, e nós tentamos, nos processos eleitorais, né, o segundo que a gente realiza atividades, né, como sindicato, eu, como professor, ainda fiz em 2012, esses momentos que o servidor ele tenha até o porquê exigir mais, exigir daquele que ele votou, daquele que não votou, mas que ganhou. A gente agradece muito mesmo. A Luísa participou de uma live do meu Instagram pessoal também. A gente acredita que esses espaços, esses ambientes de discussões, eles facilitam, né? Eu costumo dizer que em eleições que tem só 2 candidatos, 35% dos eleitores já iniciaram com o seu voto. Então, o que vai ser disputado são 30%. Eu sou da cidade de Barbalha, né? Em Barbalha, lá se disputa menos, lá se disputa só 10%, 45% já está em cada lado, de uma eleição, foi menos de 200 votos a diferença. Então, assim, a gente realmente agradece. No dia do servidor, a gente quer construir, dia 28 de outubro, um debate que seja de forma virtual, presencial, para a gente é melhor virtual, porém, a gente ainda vai discutir com agendas de vocês, a gente quer, sim, ter esse momento, mas o que é mais importante para nós é o que vocês fizeram hoje, é o que o Pimentão fez terça-feira, salvo engano, que foi conversar. Foi conversar, apresentar, e que as trabalhadoras, servidores municipais de Araripina, saibam o quanto é importante escolher um candidato, o quanto é importante pedir voto para esse candidato, é sim importante, se identifica com o Tião, se identifica com o Pimentel, que faça o servidor sua escolha, que faça o servidor seu pedido de voto, que tenha essa consciência. E saiba esse servidor que, independente de quem ganha a eleição, o sindicato vai estar com ele, independente de se decepcionar ou não com o gestor. O lado do sindicato é o lado que não tem essas cores partidárias. Porém, nós dialogamos com qualquer cor partidária, porque vai estar fazendo parte da gestão. Vou passar aqui a bola para a minha presidente, Viviane Souza, para passar as considerações finais do sindicato. Aliás, vamos passar primeiro para eles fazem as considerações finais, né, Vivi? Deles, e passa depois para Viviane, e a gente agradece bastante, mais uma vez, Tião e Aloysio. Acho que era, né? Não, pode falar. É só eu? Pronto. Não, eu que agradeço a vocês, o Jefferson, a Viviana, a Marileuza, o Tiago, todos que estão assistindo nas plataformas virtuais, nas nossas redes sociais. Agradeço pela atenção, né, de todos. E dizer que é isso. Nós temos agora eleição esse ano, né? E nós vamos ter que escolher agora o que é que nós queremos para Araripina. Se nós queremos, né, pessoas com perfil de não escutar, que a gente pode sempre ter o compromisso com você de escutar, de ouvir, debater, tá? E a gente eliminar da vida pública essas pessoas que têm esse perfil de tirania, né, de despotismo, tá? De ditadura, gente que não escuta, gente que se acha, né, autossuficiente, se acha melhor do que os outros, e que não tem humildade de debater, de ouvir e de mudar. Então, é uma chance única, né, da população de Araripina, os servidores de todos os setores possam escolher agora e dizer que nós estamos à disposição. Eu que quero agradecer a vocês todos pelo convite. Eu não sou bom de rede social, não sou bom né, desses debates, dessas lives, essas coisas, mas, de toda forma, a gente fez um esforço para tirar aqui o possível das dúvidas de vocês, contribuir o máximo com o evento de vocês, nos deixar à disposição. Quero deixar à disposição e dizer que é isso. Nosso perfil é esse, é de ouvir e escutar. Vamos tirar fora a tirania, a prepotência, a arrogância e o despotismo. Tá bom? Obrigado, boa tarde. Eu agradeço a vocês do CIMA, Viviane, Jefferson, Tiago, Marileuza, todos vocês. É fundamental a população de Araripina
ouvir os candidatos, é fundamental para a democracia. Agora, logicamente que cabe aqui uma reflexão. O gestor que está aí no poder, que vai para a reeleição, ele fez o que fez por Araripina. Com Araripina, na realidade. Precisando de votos, você imagina 4 anos com esse gestor aí, que ele não vai mais precisar de voto, porque não tem mais direito à reeleição. Então, cabe a cada um de vocês fazer essa reflexão e dizer que a gente vai estar prontos para ouvir. Quem sabe o perfil de Tião, sabe que ele é muito de ouvir. Quem me conhece sabe que eu sou muito de ouvir. E a gente quer encerrar deixando uma frase, que é uma frase bíblica. A soberba precede a queda. Já deixaram o recado. Tá bom, gente? Obrigado e boa noite. Aqui agradecer também, em nome do CIMA, aos candidatos à prefeitura, às eleições municipais de Araripina, Tião do Gesso e a Luiz Coelho, dizer que a gente não pode apostar porque, infelizmente, com o salário congelado, a gente mal está conseguindo pagar nossas contas. Então, diante da nossa situação, que ela é bastante desesperadora, a gente tem como principal bandeira a luta, porque, como Maria Luza colocou aí, a gente sabe que os discursos antes das eleições, eles são mas quando as pessoas, os candidatos eleitos, eles mudam. Mas a gente, quando sindicato, somos independentes, estamos há 10 anos na luta sindical, e a gente quer, sim, uma melhor condição, não só de trabalho, de valorização, mas também de atendimento para a população de Araripina. E é isso que a gente espera, que a Araripina tenha um futuro melhor, que nós, servidores, sejamos valorizados, e, acima de tudo, que haja um diálogo para que a gente chegue nessa situação. Infelizmente, a gente está em um momento triste. Araripina, a gente perdeu recentemente uma professora aqui, mais uma vez, em nome de CIMA, prestar nossa solidariedade à Francisca Célia, que é filiada ao sindicato, e toda a sua família, dizer que nós, enquanto sindicato, estamos à disposição e só a luta garante nossos direitos. Obrigada a todos e todas também que estão acompanhando nas redes sociais do sindicato, e vamos aí buscar também fazer o debate dia 28 de outubro. É muito importante que a gente ouça as duas candidaturas para que o servidor, que no caso fosse que nos procuraram, tenha a sua escolha consciente, que você pode votar em quem for, mas o que você não pode perder é seus direitos, como a gente vem perdendo nos últimos anos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau. Valeu. Fiquem com Deus.